Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Willon, mecatrônico, professor e especialista em impressão 3D. E a gente já viu aqui no canal alguns outros vídeos sobre engenharia reversa, né? Como a gente pode utilizar ali o programa para criar um produto já pensando no processo de produção. No caso aqui a gente fala sobre produção FDM, que nada mais é do que a impressão 3D, né? Camada sobre camada ali. E nesse vídeo a gente vai usar como exemplo essa criação aqui, ó, que nada mais é do que um adaptador, né, para corais, é usado aí em aquários, beleza? E aqui a gente já tem a representação de como esse produto funciona. A gente vai fazer aqui a modelagem desse modelo e assim a gente vai conseguir usar como exemplo para criar outros perfis, né? Então, o que acontece? Apesar de ser um produto simples, a gente já tem aqui algumas ideias, né, que com ferramentas de revolução, de extrusão e também de recorte, a gente já consegue fazer. E a partir desse exemplo aqui, eu acredito que vocês vão conseguir utilizar para outros exemplos, tá? Esse é o barato da modelagem da impressão 3D. A impressão 3D é um processo à parte, onde a gente consegue prototipar as nossas ideias, e com a modelagem 3D, a gente consegue otimizar esse produto para que ele gaste o mínimo de material, o mínimo de tempo e tenha a melhor qualidade. Por isso que eu passo esses conhecimentos aqui, justamente para você ter uma aplicação prática aí no campo de batalha. Beleza? Então, pessoal, a gente já consegue ter aqui algumas representações, né, de como esse produto funciona, de como ele deve ser, beleza? E esse pedido aqui surgiu, né, pelo meu WhatsApp aqui e ele já me mandou aqui a medida necessária para esse produto. Então, a gente vai construir juntos aqui, né? Eu perguntei qual que é a medida que ele queria. Ele falou aqui, ó, 25 milímetros de diâmetro, uns 20 milímetros de altura, né, que nada mais é do que a base até o topo, e a parte macho com um furo central de 8 milímetros, né? O que é a parte macho? Quando a gente faz ali a representação de um molde, deixa eu ver se eu abro aqui, ó. A gente pode pegar aqui. Geralmente, a gente tem aqui as duas partes, né? Vamos buscar aqui um molde bacana. Ó, esse molde aqui, por exemplo, ó, ele tem duas partes, certo? A parte aqui que é côncavo, né? E essa parte aqui, ó, que é convexo, né? Que é a parte externa dela. E nessa parte convexa aqui tem um marcador, onde é extrudado, né? Onde ele tem um ressalto ali. E essa outra parte aqui, ó, côncava, tá? Ela tem um ressalto, porém é um rebaixo, né? Como se essa parte aqui juntasse com essa outra e a gente tivesse aqui um combine. E é justamente essa lógica que a gente vai utilizar, tá? Então a parte macho aqui, ele vai ter um furo, né, central de 8 milímetros, e isso já é o suficiente aqui, pessoal, para a gente conseguir fazer essa criação, beleza? Então, a primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa referência que ele mandou aqui, ele vai precisar de uma peça aí de 20 milímetros de diâmetro, né, com 25 milímetros de diâmetro com 20 de altura. Então, eu vou fazer um círculo aqui, ó. 25 por 20, uma extrusão simples aqui, assim mesmo, tá? E aqui a gente vai conseguir trabalhar com essa peça, beleza? Então, aqui eu já consigo fazer um corte no meio da peça, já que ela vai ser aqui uma peça com dois corpos. Eu já consigo vir aqui em construção, criar um plano médio nela, né? Assim como eu já ensinei para vocês. Vou selecionar esse plano e vou selecionar esse corte aqui. Por quê? A partir desse momento, a gente tem dois corpos, né? Inclusive, a gente consegue até mesmo separar caso a gente precise fazer alguma adaptação ou não nessa peça. Essa parte de cima aqui, o que eu vou fazer? Eu vou retirar, certo? E vou começar a trabalhar com esse detalhe, tá? Por quê? Porque nessa referência que a gente tem aqui, ó, ele basicamente tem uma pecinha que sobe, ó. Se a gente olhar esse exemplo aqui, por exemplo, ó, ele tem aqui um eixo que sobe e faz ali, né, o detalhe, a orelhinha, para poder conseguir encaixar ali, no caso, na peça fêmea, certo? Então, aqui a gente tem uma representação dela e a gente vai levar em consideração aqui, pessoal, exatamente duas abas só. A gente conseguiria fazer com mais, porém, para facilitar aqui, a gente vai fazer com duas, tá? Já pensando no processo de produção, por isso que a gente vai ter que usar ali, por exemplo, chanfros e tudo mais. Por isso que a análise do projeto, essa análise inicial aqui que a gente faz nos começos dos vídeos, é importante, por quê? Porque é aqui que a gente já consegue analisar exatamente os detalhes que ele terá que ter para ser produzido, gastando o mínimo de material
e, consequentemente, evitando aí o suporte também, quando der. Né? Nesse caso aqui, a gente vai conseguir evitar com chanfros e isso vai ser fundamental para que a gente não precise ali utilizar o suporte, beleza? Aqui, olha só, eu já consigo, por exemplo, já pensar nessa orelha que ele vai ter, né? Essa orelha aqui, a gente consegue analisar aqui que ela sai de um ponto, né? Olha só, de um ponto central ali e sobe depois para as laterais. E aqui basicamente o que a gente vai fazer nessa peça é isso, tá? Então eu vou subir aqui, ó, um círculo, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui 14 milímetros. E eu vou subir essa medida aqui referenciando a outra peça, né? Justamente para a gente não passar dela ali. Agora, eu não vou fazer nenhuma operação nessa peça 1 que eu tirei. Eu vou até nomear ela aqui para a gente ficar mais livre aqui para conseguir trabalhar com ela, beleza? Eu vou colocar 6 milímetros, vou retirar aqui, ó, a peça, porque eu não vou fazer nenhuma operação nela. Se eu deixar ativado, ela vai retirar material, nesse caso não é o que eu quero. E aqui eu já vou fazer essa primeira ação, beleza? Fiz esse pino aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a bordinha, uma dessas bordinhas aqui que a gente tem na referência, né, que seria essa daqui, beleza? Então, se a gente parar para pensar, a gente vai precisar criar um plano aqui dentro, certo? E depois um outro sketch em 2D. Então aqui eu posso criar um eixo central, posso utilizar o plano com ângulo aqui nessa peça. Eu vou deixar aqui mesmo, ó. E aqui eu já vou criar exatamente, pessoal, tirando aqui a visibilidade do modelo para a gente conseguir visualizar dentro dela, a referência para a gente conseguir criar. Então a referência eu posso tirar desse ponto superior e desse daqui, tá? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui para tirar essa medida. Eu vou dar um OK, já tirei a medida, eu vou traçar uma linha aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, para ficar fechado, ó. Se eu tirar a visibilidade do fatiamento, a gente consegue perceber que foi criado uma linha aqui, nessa lateral. Aí o que eu vou fazer agora é exatamente a abinha lá, ó. Vou colocar 4 milímetros para cá, para não ficar, né? Vamos ver quanto que vai ter de parede aqui, eu já posso puxar uma linha, né? Tipo construção, para a gente analisar aqui quanto vai ficar essa medida, 1,5. Tá bom, a gente pode usar até menos, mas nesse caso aqui eu vou acompanhar essa criação, beleza? Eu vou puxar 1,5 milímetros para cá e vou fechar com um ângulo máximo de 45 graus, que é o necessário ali para a gente não precisar de suporte. Eu vou colocar aqui 45 graus e aqui eu já tenho a peça, tá? Por quê? Fazendo essa lateral aqui, pessoal, o que eu vou precisar fazer? Eu posso tirar esse esboço 2D, ou eu posso manter ele, eu vou precisar manter ele para fazer essa operação. E eu já vou clicar aqui, ó, em revolução. Tá? Selecionando essa peça, eu posso selecionar um ambiente fechado, que já foi feito aqui de forma automática, né? Por esse esboço estar fechado e ser o único no ambiente de criação. E aqui no eixo, eu posso selecionar exatamente o eixo que eu fiz lá no início, tá? Ou essa face aqui, ó, cilíndrica, tá? Então aqui a gente já vai ter mais ou menos esse caso. Porém, como eu preciso ter somente uma abinha, né? E essa abinha aqui, ela pode seguir exatamente o perfil do cilíndrico da parte interna dele, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, simétrico, tá? Nessa caixa de diálogo aqui que abre, eu vou colocar simétrico. E ao invés de 360, que é a dimensão total em graus que tem um círculo, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 10, tá? Então eu posso colocar 10 ou posso colocar até mais, né? Então, vamos ver aqui como é que fica legal. Vou fazer 15. Ainda não fica. Vou colocar 30. Ó, 30 a gente já tem uma aba legal aqui, ó, que dá para trabalhar com ela, tá vendo? Vou colocar 25 para ficar um pouquinho menor. E vou deixar desse jeito aqui. Aqui a gente já tem aquela primeira aba. Nesse primeiro modelo que a gente fez, ele ainda está livre, né, sem nenhuma operação. E o que eu preciso fazer agora é exatamente a continuação desse modelo. Como eu fiz esse detalhe de cá, eu posso usar aqui o padrão circular para selecionar essa operação. Eu posso vir aqui em operação, selecionar ali a revolução, selecionar o eixo, colocar só 2 divisões, que ele vai criar esse perfil aqui, ó, para o outro lado, ficando exatamente assim, tá? Aqui eu posso usar a criatividade, pessoal, para diminuir essa parede, tá? Diminuir aqui o perfil, de fato, otimizar o modelo.
Por isso que é tão importante a gente saber utilizar essas ferramentas aqui, porque só no momento, só no ambiente de criação a gente consegue otimizar o produto, tá? Por isso que é importante você conhecer cada ferramenta dessa daqui e colocar em prática tudo que a gente está aprendendo aqui nessas aulas, tá? Se você precisar se aprofundar e entrar em uma turma que de fato você vai aprender a modelar seus produtos, entender as ferramentas, entender os principais conceitos que você precisa dominar para criar seus próprios produtos com qualidade, com impressão 3D, você pode clicar no link aqui embaixo onde eu tenho um curso para iniciantes, tá? Onde você consegue começar do zero ali, baixando o programa, entendendo todas as ferramentas necessárias para você começar, beleza? Depois de fazer esse processo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a visibilidade do meu modelo inicial, que é esse daqui, olha só. E vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou utilizar a ferramenta Combine, onde eu vou selecionar esse primeiro corpo que a gente fez, esse segundo aqui, né, de modificação, e eu vou selecionar nessa opção aqui, ó, cortar, tá? Por quê? Porque ele vai retirar o ambiente interno dessa primeira seleção que eu fiz com a referência desse primeiro produto aqui, tá? Desse segundo produto que a gente fez. Então eu vou clicar nessa opção aqui, ó, conservar ferramentas, para manter os dois corpos no ambiente de trabalho, tá? E finalizando a operação, olha só, eu posso retirar a visibilidade da minha peça fêmea, da minha peça macho, no caso, né, para visualizar ali somente a parte fêmea do objeto. Então eu vou colocar aqui macho. Vou colocar aqui fêmea. Beleza? E agora, o que eu vou fazer? Como esse modelo ele vai ser rotacionado para um sentido, ele vai ser rotacionado para esse sentido aqui, ó. Quando ele fazer a trava ali a 90 graus, onde que eu preciso ter corte? Eu preciso ter mais ou menos aqui, ó. Então, como a gente já está analisando esse produto aqui, eu vou conseguir visualizar aqui, ó, em inspecionar, análise de corte, eu posso selecionar um ambiente e visualizar exatamente até onde esse modelo ele vai, ó. Ele vai até aqui, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Eu vou tirar a parte macho e vou manter, olha só, esse plano que a gente fez aqui central para criar esse perfil e fazer o processo ali dos dois lados, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Eu vou clicar aqui, criação de esboço, vou selecionar aqui essa parte, vou fatiar esse modelo para ter a visibilidade interna dele e vou criar, pessoal, exatamente esses detalhes aqui que a gente precisa ter, tá? Então, posso selecionar essas linhas aqui, ó, que a gente já consegue selecionar. Esses pontos também, ó. Para ter exatamente isso aqui, tá? Como a parte superior é vazada, eu não vou me preocupar com isso agora, porque eu vou retirar depois, tá? Mas basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ligar as partes aqui, ó. Como eu estou no centro da peça, eu posso fazer exatamente assim, ó, tá? Então aqui, como eu tenho o esboço fechado lá dentro da peça, exatamente com as dimensões que eu preciso, vou fazer isso aqui, ó. Vou selecionar novamente em revolução. Vou selecionar aqui o eixo, tá? E agora, ao invés de simétrico, eu vou colocar só para um lado. Só que, ao invés de deixar 25 graus, eu vou colocar aqui, ó, 90. Ó, ele vai fazer esse perfil e é exatamente aqui que a gente vai ter essa referência que a gente precisa, né? Então eu posso puxar aqui, ó. Posso deixar essa operação aqui, posso voltar essa mesma aba. E na parte de cima, eu já vou fazer esse corte aqui que a gente vai precisar para ter esse detalhe final. Eu vou pegar essas duas referências. Vou usar a ferramenta estender aqui, ó. Mas eu não consigo utilizar ela, vou criar uma linha aqui mesmo. Fechando esse ambiente, né? Só é necessário que ele seja todo fechado ali. E fazendo isso, agora eu consigo fazer essa última operação. Que é selecionar aqui todo esse ambiente fechado para o objeto. E ali na parte de baixo, ó, eu tenho exatamente isso. E voltando à operação, eu tenho aqui esse corte. Beleza? Eu posso deixar essa parede aqui, uma vez que ela não vai influenciar, né? Então, como eu já tenho aqui exatamente essa parte fêmea aqui, se eu deixar essa borda aqui, não tem problema. Tá? Então, vamos voltar lá na extrusão que a gente fez inicialmente. Eu vou deixar da seguinte forma, ó.
fatiar o perfil. Vou tirar aqui. E vou usar como referência essa linha também, ó. Essa linha já foi pré-estabelecida ali no meu corte. E essa extrusão, ao invés de selecionar aqui tudo, eu vou selecionar somente essa parte interna aqui que a gente fez. Tá vendo? Então ele ainda vai ficar com a parede fechando ali exatamente esse perfil. Agora, como eu já tenho aqui essa aba e essa aba aqui, eu vou precisar fazer o quê? Como eu tenho aqui do outro lado esse primeiro detalhe que a gente fez, né, com a ferramenta padrão circular, eu vou selecionar essa mesma operação aqui, o corte e também a revolução parcial, e vou juntar aqui desse outro lado, para ficar exatamente igual aqui nesse perfil. Lembra, pessoal, que a gente está criando esse modelo para ele não precisar de suporte. Então ele vai começar a fabricação dele dessa forma aqui, ó. E devido a camada sobre camada, ó, nessa parte interna aqui, por exemplo, quando ele começar a vir aqui, ó, para fazer aquela passagem da orelhinha, ele vai subindo ali camada sobre camada que não é necessário o suporte. Tá? Inclusive, a gente consegue utilizar esse corte direto e depois adicionar a ferramenta aqui, chanfro, para também fazer esse mesmo processo de escolha. Tá? Então, aqui, eu preciso de um distanciamento para que essa peça aqui ela consiga ser encaixada da forma correta. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Eu posso utilizar a ferramenta, essa ferramenta aqui, ó, pressionar, onde eu vou selecionar essas paredes aqui que fazem contato com aquela peça inicial. Essa daqui, tá vendo? Eu posso fazer o chão também, ao invés dessa parte aqui, porque senão vai ficar uma abinha muito curta aqui em cima. Certo? Vou fazer aqui, aqui, aqui nessa parede. E aqui eu acredito que não será necessário. Tá? Então, fazendo isso, eu tenho que colocar uma medida. A medida para um encaixe solto na impressão 3D, normalmente eu uso aqui 0,5 milímetros. Tá? Se ele estender para dentro, você pode colocar simplesmente aqui um sinal de menos para que ele abra mais espaço ali para a peça principal. Então, quando a gente faz aqui a análise desse modelo, ó, análise de corte, coloca aqui uma vista, né, para a gente conseguir visualizar bem ela. Ó. A gente já consegue perceber, tá? Ele tem um certo distanciamento ali em algumas bordas. Somente não nessa que foi feita, né? Mas a gente pode voltar, por exemplo, aqui nessa ação, ó. Posso tirar a análise de corte, posso tirar essa parte aqui. E como a gente selecionou somente essas partes, ó, como a gente pegou o chão ali, eu não vou precisar dessa. Ó, eu posso colocar aqui na parede, ó. Tá? Selecionando aqui as paredes, vamos voltar à visibilidade lá da análise. Olha só, agora sim ele está com esse detalhe. Aqui ele consegue inserir, né, dentro dele. E uma forma da gente analisar isso seria o quê? Rotacionando ela. Então a gente pode pegar, por exemplo, essa parte macho aqui, rotacionar ela. Vou colocar aqui mais ou menos nesse sentido. Uma outra análise de corte. Só que agora nessa lateral aqui. Onde a gente já consegue perceber que esse detalhe ele está bem encaixado lá. Essa parte de cima aqui, ó, ela ficou também, né? Então a gente pode, por exemplo, como a gente já percebeu aqui a diferença entre esse perfil, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em pressionar, 0,5 milímetros, aqui, aqui, e agora sim, com essa análise de corte, a gente consegue perceber essa movimentação. Ó, eu posso tirar, inclusive, aqui a parte de corte, colocar aqui na fêmea, por exemplo, uma visualização menor, a gente conseguir visualizar ela, ó, controle de opacidade, posso colocar 30% aqui,
E voltando à visibilidade dela, ó, a gente consegue visualizar a parte de baixo, né? Então, quando eu vim com essa peça aqui, ó, encaixada, ó, posso vir aqui, desse jeito. Ele vai encaixar. E depois de chegar lá embaixo, a gente vai fazer essa rotação aqui, ó. Essa rotação aqui, ó. Rotacionou, prendeu, a peça não vai conseguir sair para cima, porque ela tá presa aqui nesse canal, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer para adaptar aqui melhor ainda é esse círculo aqui, pessoal, ó. Esse círculo aqui, ele ficou com a mesma dimensão da outra peça, tá vendo? Então a gente pode também colocar um distanciamento aqui, menos 0,4, 5, menos, ó, agora sim eu consigo ter exatamente a precisão necessária para que esse objeto ele seja encaixado ali na parte interna sem muita dificuldade. O que eu posso fazer agora é o quê? Voltar a visibilidade aqui para 100%, clicar aqui no projeto, salvar como malha. E aqui, ó, em arquivo, ao invés de selecionar um arquivo, eu posso selecionar um arquivo por corpo. Beleza? Para isso a gente consegue mandar para o software de fatiamento e salvar ali todas as configurações para serem impresso na impressora 3D. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, modelagem e impressão 3D, deixa o seu like porque isso fortalece demais o canal. Se você não é inscrito, se inscreva para você ficar por dentro aqui de todas as novidades, tá? Eu já peço isso aí antes de você sair do vídeo para você não esquecer. Então eu posso dar aqui um OK, vou selecionar ali a pasta, né, onde eu quero salvar esse modelo. Nesse caso eu vou salvar ela aqui, ó. Posso clicar em salvar, beleza? Caso você não consiga salvar em STL, se essa opção aqui não aparecer para você, você tem que primeiro salvar o produto, tá? Com o Ctrl S é que a gente consegue selecionar a pasta e mandar ali para o software de fatiamento. Eu vou abrir aqui o meu fatiador. No caso aqui a gente utiliza o Ultimaker Cura, né? Que é o programa também que a gente utiliza ali para ensinar nossos alunos do zero. Por ser um dos programas mais fáceis de ser compreendido, independente se você utiliza o Ultimaker Cura ou qualquer outro programa para fatiar suas peças, você vai conseguir aplicar. Uma vez que você entende a base fundamentada ali para a criação de produto, para a prototipagem rápida, independente do programa que você utilize, você não vai ter dificuldade, beleza? Por isso que é importante você saber configurar a altura de camada, temperatura, velocidade, que são os principais fatores aí que fazem influência direta na peça impressa em 3D, beleza? Depois de salvar esse produto aqui, pessoal, a gente já tem ele exatamente nas medidas. Então aqui a gente não precisa alterar a escala e nem nada disso, beleza? Aqui eu só preciso resolver a orientação dela, tá? Vou mandar aqui, ó. E já consigo clicar em fatiamento aqui para a gente conseguir visualizar exatamente como essa peça ela será fabricada. Então a gente consegue perceber que é uma peça rápida de ser produzida, gasta pouco material, né? E sem contar também que tem uma demanda expressiva, uma vez que quem tem aquários e quer decorar ali com, né, esse tipo de produto aqui, consegue pesquisar, né, através de marketplaces, que é onde você pode colocar o seu produto, inclusive, uma vez que você não precisa ali gerar tráfego para isso, e o cliente encontrar ali da melhor forma possível o que ele precisa, tá? Então aqui, nesse caso, a gente já tem esse modelo, né, criado aqui com todas as características que a gente deseja, tá? E por ser um material fácil de ser fabricado, aí pode ser até um modelo que você pode usar como exemplo aí para colocar no seu portfólio online, beleza? Lembra que a gente fez, pessoal, aquele degrau lá já pensando no suporte com 45 graus? Então, esse detalhe ele vai aparecer aqui, ó, na peça fêmea, né, onde vai ter um encaixe ali. Então, toda vez que essa peça for impressa, olha só, ela vai construindo camada sobre camada e nessa região aqui, se eu não tivesse isso, teoricamente, esse material ia ser depositado no ar, né? O que não é nada legal aí, principalmente quando a gente fala de processo FDM. Então aqui a peça já vai ser totalmente construída, né? Como eu já mostrei para vocês, é necessário, por exemplo, algumas dessas peças terem ali algum material a mais, né? Como um chanfro nessa quina aqui, ó. Então aqui a gente já pode observar para fazer qualquer modificação nesse detalhe. Aqui eu posso colocar um chanfro, 0,5 milímetros. Na outra peça também eu consigo colocar no chanfro, né? Porque vai ter encaixe aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. E tendo esse encaixe com essas duas peças, a gente já consegue ter também uma resistência maior aqui nesse caso.
beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Eu faço questão de sempre dar uma olhada aqui nos comentários para ver se alguém está com dúvida sobre os conteúdos que a gente posta aqui e a gente acaba respondendo ali, beleza? Um abraço, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.